complicado. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, entre 2015 e 2021, o Brasil registrou mais de 200 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes. Um dado sempre muito preocupante. Por quê? Porque o abusador, na maioria dos casos, está dentro das nossas casas. Patriota Júnior ao vivo conversa com a gente sobre esse assunto. Patriota, o que a gente sabe de relato dos especialistas no assunto é que muitas vezes, quando se identifica o agressor, a família diz, não é possível que fulano... Não, isso não aconteceu. Fulano não seria capaz de fazer isso. É hora de prestar mais atenção nas crianças, nos sinais. Patriota, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, muito bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Com certeza, Renata, estar atento, né, às pessoas mais próximas e até mesmo dentro de casa, né, nos familiares. Esses dados são assustadores, né, os dados que foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Familiares e conhecidos são responsáveis por 68% dos casos de violência sexual contra crianças de 0 a 9 anos no Brasil. E no recorte, trazendo para os casos contra adolescentes, né? Esse percentual é de 58,4%. Entre as vítimas de 10 a 19 anos de idade, né? São realmente números assustadores, né? Eu vou conversar sobre esse assunto agora com a Amanda Lira, que é especialista em segurança pública. Amanda, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade mais uma vez. São realmente números que assustam e são alarmantes, né? Bom dia a todos, bom dia, Renata. De fato, são números que nos assustam, sobretudo quando a gente sabe que esses números que são computados, eles correspondem apenas a 10% do que ocorre. Só 10% dos casos chegam até a rede de proteção, chegam até a denúncia. E nós estamos falando de crianças de tenra idade, como você bem disse, o Ministério da Saúde apontou, crianças de 0 a 9 anos, ou seja, crianças que ainda estão na fase pré-verbal, de bebê, né? Como extrair isso do bebê? Como perceber dentro de casa que esses bebês estão sendo violados e violentados? Então é um dado assustador. As famílias precisam estar atentas, sobretudo porque dentro desse dado também há um outro dado ainda mais assustador, é que essa violência contra criança e adolescente, 82% dos casos, eles ocorrem dentro de casa, nos lares, né? O que a gente tira, Renata, muito daquela concepção de que você foi estuprada porque estava com a roupa curta na rua, você foi estuprada porque estava bebendo num bar. A maioria das mulheres são nossas crianças e adolescentes que são estuprados de pijama dentro de casa. Então é preciso muito a gente conversar sobre isso. Parabéns à Rádio Cidade por trazer esse tema que é tão relevante para a família. Como os pais devem ficar atentos? É o comportamento da criança que está mudado, né? A criança dá alguns sinais ali. Como é que os pais podem ficar atentos nesse sentido? Quais são as orientações? A primeira coisa é a família, os pais e a família mais próxima ter um relacionamento com a criança, ter uma aproximação, isso que está tão raro hoje no mundo tão corrido, que as famílias trabalham fora, mas ainda que trabalhe fora, é importante esse relacionamento, é importante no momento em que está junto, escutar e acreditar na criança, né? Então, esse relacionamento para perceber as coisas. E perceber o que, Amanda? Perceber principalmente 3 sinais: mudanças físicas, mudanças comportamentais e mudanças sexuais. As mudanças físicas é um machucado, um roxo na região da genitália, nas coxas, uma infecção urinária, uma doença sexualmente transmissível, né? Tudo isso são sinais, são indícios de que a criança pode estar sendo vítima de violência. Há também a mudança comportamental. Observem a mudança brusca de comportamento, ou seja, aquela criança que era extrovertida, não é? De repente ela fica introvertida, ela passa a ter pesadelos, ela passa a não dormir bem, ela passa a não comer bem. Então essa mudança brusca de comportamento também pode ser indício. E a mudança sexual é a erotização da criança, é a criança não compreender, não é, o que está acontecendo e ela começar uma erotização precoce. Então tudo isso demonstra, vejam, é importante que
Isso pode demonstrar indícios de outras coisas, isso pode demonstrar indícios de outras violências, de indícios de ansiedade, de depressão, mas é preciso colocar, a família precisa colocar a violência sexual como uma das hipóteses também nessa mudança de comportamento. É tão absurdo que a gente tende a acreditar que um crime como esse nunca vai acontecer com um filho, com uma filha, né? E vindo de alguém ali do círculo familiar, né? Mas é importante ficar atento. Exatamente. Como eu disse no início, 82% dos casos de abuso sexual de criança e adolescente ocorrem em lares. Ou seja, eles são praticados por pessoa que goza da confiança da família, que goza da confiança da criança. São pais, são padrastos, são namorados, são irmãos, são vizinhos, são tios. Todos esses podem eventualmente ser abusadores. Então, por isso é preciso que a família, primeiramente, tenha esse relacionamento, essa escuta com a criança, de acreditar nos primeiros sinais da criança, né? Porque o que se escuta muito é: impossível isso acontecer, fulano jamais praticaria isso. Fulano pode praticar sim, não é um crime impossível de acontecer, é um crime que acontece muito. Há um dado estarrecedor que em 2022 nós tivemos 74 mil casos de estupro no Brasil, dos quais 56 mil, mais de 56 mil foram de crianças e adolescentes. Então é preciso desconfiar, é preciso estar atento e, sobretudo, dar crédito a qualquer sinal que a criança ou adolescente manifestar. Confiar, porque é muito comum na nossa criação a gente dizer: olha, se acontecer alguma coisa com você, eu quero que você conte para a mamãe, eu quero que você conte aqui. E quando a criança vai contar, ela sequer é ouvida, ela sequer é referenciada, ela sequer é acreditada, né? E essa família extensa, isso vale também para as escolas, para as crianças que chegam no hospital machucadas. Então, os profissionais de saúde, os profissionais de educação, esse olhar para a criança e esse crédito na criança, ele é um dever de todos, da família e da sociedade. Ô Amanda, quem também se omite, quem acoberta esse tipo de crime, está sendo cúmplice, né? Sim, quem toma conhecimento de um fato, de uma violência praticada contra criança e adolescente e não comunica esse fato, está efetivamente cometendo crime, inclusive previsto por uma lei recente, a lei Riborel, que passou a prever especificamente esse crime, no caso de você ter ciência de uma violência, seja física, psicológica, sexual, praticada contra uma criança e adolescente e não comunicar isso às autoridades, ainda mais se ele tem o dever de custódia, o dever de guarda, como é o caso de um pai, de uma mãe, de um tio, que tem conhecimento e nada faz. As vítimas são predominantemente do sexo feminino. Com relação também aos meninos, pode existir uma subnotificação por conta dessas ideias de gênero, de crenças de que os homens também não estão sujeitos a esse tipo de violência? Pode existir uma subnotificação nesse sentido também? Sim, a notificação é de parte, a subnotificação é de parte a parte, meninas e meninos, mas o que se tem e o que se sabe é que efetivamente a maioria dessas violências, cerca de 76%, ela ocorrem contra as meninas, não é? E aí isso vem de uma estrutura de uma sociedade ainda machista que enxerga a mulher, que enxerga a menina como um objeto de adorno em casa. Então, por isso, essa violência sexual, ela também é reflexo da nossa sociedade ainda estruturalmente machista. Agora, é claro que a violência também ocorre contra meninos, os meninos também são vítimas, não é? E aqui, quando se fala de violência sexual, estamos falando de meninas e meninos. É preciso conversar sobre educação sexual. Isso não é erotizar a criança, isso não é qualquer tipo de invasão na criança, mas a educação sexual é conversar com a criança dentro da idadezinha dela, aonde ela pode ser tocada, que ela pode ser enxergada como um sujeito de direito, que qualquer toque que seja, que machuque, que doa, que cause constrangimento, não é um toque do bem, mas é um toque do mal, que qualquer toque que precise ficar em segredo não é um toque do bem. Essa linguagem que a gente precisa passar a conversar com as crianças e trazer essa educação sexual para os lares, até porque a internet, esse acesso às redes sociais, esse acesso à informação muito precoce das crianças, tende a erotizar essas crianças e elas não têm a compreensão dos limites. Cabe aos pais proceder com esses limites. Renata tem uma pergunta no estúdio. Oi, Renata. Patriota, era mais ou menos, eu não sei se a Amanda está nos ouvindo, seria interessante porque ela já interagia com a gente. Bom dia, Amanda. Renata falando. Você falou muito bem aí sobre a informação, a gente precisa falar sobre esse assunto. E o que a gente ouve, porque existe uma parte da sociedade muito resistente a esse tema.
Eu sempre digo aqui, olha, desconfie de quem não quer falar sobre isso, né? Não, aqui a minha família é só o que tem dentro da minha casa, né? O do lado de fora não é para ser levado em consideração. E a gente sabe que muitas crianças e adolescentes são salvos, por exemplo, num sinal que dá na escola, como você falou aí, o profissional atento à mudança daquele estudante. Outro recurso importante são obras de ficção, porque às vezes as pessoas reclamam, mas isso está sendo abordado numa novela, no filme, e às vezes a criança e o adolescente assistindo aquilo, poxa, eu estou passando por isso. Por que a gente fala dessa forma? Porque o agressor é uma pessoa de confiança da família, né, Amanda? Então, muitas vezes a criança acha que aquilo é normal, faz parte da relação, do carinho, porque é uma pessoa da confiança dela. Então, ela precisa ser alertada, como você falou aí, que o toque em segredo, isso não é bacana, né, Amanda? Exatamente, Renata, perfeita a sua fala, sobretudo primeiro essa questão do tabu que é colocado, né? Que não se deve falar de educação sexual. Veja, é preciso compreender a erotização precoce e a educação sexual. Aqui estamos falando de uma educação sexual saudável, que respeita o limite de idade, que respeita o limite de compreensão da criança, de mostrar à criança, desde muito pequena, quais são os limites. E eu estou falando, inclusive, durante a gestação, né? Quantas vezes uma mulher grávida não diz assim, eita, esse aí vai ser danado, esse aí vai ser namorador, esse aí vai ser... Quer dizer, a gente cria na família um ambiente de normalização de uma erotização precoce. Então, a gente precisa trazer essa educação sexual, é claro, como eu falei, respeitando o limite de idade da criança. E isso também precisa ser levado para as escolas, isso precisa ser levado para que a criança não seja objetificada, para que a criança seja compreendida como uma pessoa que tem dignidade, como uma pessoa que tem sujeito de direito e que ninguém pode invadir seu corpo. A criança que ela é educada sexualmente, qualquer toque diferente, ela vai dizer eu não quero, ela vai dizer a alguém que ela confie. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são famílias que não querem conversar sobre isso porque estabelecem um padrão de conduta, um padrão de comportamento, que aqui é a família perfeita. Não existe família perfeita, não existe lá inteiramente protegido. Há estudos que comprovam que o abusador sexual, ele preenche espaços de poder, ele preenche espaços de confiança em igrejas, em escolas, em ambientes que têm família e que têm muitas crianças, para que ele tenha acesso. Então ele demonstra ser uma pessoa de relação de confiança, uma pessoa de respeitabilidade, não é? Há relatos, inclusive, na segurança pública do Estado, de pessoas religiosas que já foram, líderes religiosos que já foram presos por abuso sexual, né, por pedofilia. Então, esses espaços de poder normalmente são preenchidos pelo pedófilo. Observe que há muita inteligência no abuso sexual, né? E a família precisa estar aberta sobre isso. Conversar sobre a educação sexual saudável não é erotizar, não pode ser tabu, é proteção. Sobretudo no acesso hoje, enfim, que a criança pega o celular, ela tem acesso a qualquer coisa, né? Então a gente precisa... Eu costumo dizer, Renata, que antigamente a gente tomava conta das crianças na rua, né? A gente dizia, olha, 10 horas você entra em casa, 10 horas não é mais para brincar. Hoje a rua das crianças é o computador. A gente precisa saber com quem nossas crianças estão falando no computador. A gente precisa saber limitar até que horas essa criança vai falar. A gente precisa entender o que é que a gente está trazendo para dentro das nossas casas. Então a rua passou a ser a internet. E é preciso, a família não pode terceirizar isso, não é? A família, essa responsabilidade é da família. Não basta querer ter filho, mas tem que ter responsabilidade. E aqui eu estou falando de pai e mãe, porque há uma tendência da gente só culpabilizar a mãe. Porque a mãe não percebeu. Essa responsabilidade é de todos. É do pai, é da mãe, é do tio, é do irmão. Como eu bem falei, é uma responsabilidade da sociedade. Isso inclui família, isso inclui escola, o professor que está atento. Quantos casos a criança não sente confiança na família e ele vai falar um professor da escola, ele vai falar um amiguinho da escola. Então, quanto mais a escola levar essa informação, ela também vai estar protegendo.
os médicos que trabalham na área de saúde, os agentes de saúde que visitam a casa, que são a primeira porta de entrada, que percebem ali, que entram nas casas, que visitam as famílias da zona rural, que visitam as famílias mais humildes. Então, eles têm o primeiro acesso, eles são a porta de entrada para essa informação. Por isso que é muito importante a percepção de todos, gente. Porque a criança, sobretudo a criança de tenra idade, ela está numa fase pré-verbal, ela não vai conseguir verbalizar a violência, mas ela vai mostrar de outras formas. Ela vai mostrar com comportamento, ela vai mostrar com choro, ela vai mostrar com a repulsa a determinada pessoa, a determinado ambiente. Há crianças que têm repulsa quando entram no banho. Pode ser nada, mas pode ser alguma violência que ela sofreu durante o banho. Há crianças que não suportam ser tocadas em sua genitália durante o banho. É um indício. Então, tudo isso é preciso que os profissionais e as famílias, sobretudo, estejam atentas. Perfeito. Obrigado, Amanda Lira, especialista em segurança pública. É uma rede, né, Renata? Todos devem colaborar, né? Devem estar atentos, né, para evitar esse tipo de crime que é abominável, né, com você. Patriota, só para a gente fechar essa nossa conversa, pegar essa orientação com a Amanda, percebeu esses sinais, né, tudo que a gente conversou, pode procurar a Delegacia da Mulher ou tem outro meio, porque você sabe, né, ainda tem a questão da violência, ainda tem a questão da vergonha da sociedade, principalmente a mãe, né, por não ter percebido, né, ela se culpabiliza por não ter percebido isso com o filho ou uma criança próxima, né, e quer meio que manter aquilo ali, pelo menos inicialmente, de uma forma mais reservada. A Delegacia da Mulher é o caminho mais adequado. Perfeito. Deixa eu reforçar com a Amanda aqui os canais, né? A mãe ou o pai percebeu esses indícios, como é que faz para denunciar, porque muitas vezes a mãe ali se sente envergonhada, né, de não ter ali notado que a situação da filha e não procura, né, um canal para denunciar, mas é importante procurar, né? Quais são os meios? Eita, quanta informação numa pergunta só, é muito importante isso. Primeiro, a mãe ou o responsável não pode se sentir culpado, né? Não pode se sentir culpado por não ter percebido. Aquele protetor, ele vai perceber no momento que era para perceber. A culpa não é dele, a culpa é sempre do abusador. A culpa não é da vítima, a culpa não é daquela pessoa que acontecia ali, ela não percebia. A culpa é sempre do abusador. A gente precisa se despir dessa culpa que muitas vezes a sociedade coloca, né? Então, ao primeiro momento que aquele protetor, seja professor, seja família, seja mãe, tenha conhecimento do abuso sexual, não precisa ter vergonha. É procurar a delegacia mais próxima de sua cidade. Se for, por exemplo, Caruaru, tem uma delegacia especializada. Se for, no caso de menina, delegacia especializada da mulher, que estamos aqui na frente, né, que funciona 24 horas. E as delegacias das outras cidades, que também devem estar aptas a receber. Então, a primeira coisa é procurar a delegacia. Isso não se resolve em casa, isso não é o deixa para lá, né? Até nas escolas é muito comum, às vezes, o gestor dizer, não, a gente afastou o professor, né? Como se fosse uma solução. Só que aquele professor afastado que cometeu abuso, ele só vai mudar de vítima, ele só vai mudar de ambiente, mas o abusador ele vai permanecer abusando. Então é preciso, a gente não é, veja, a sociedade ela não é polícia, o dever da sociedade é a denúncia. Portanto, ao primeiro sinal, e não precisa ter a certeza, basta o indício. Teve indício, traz para a delegacia ou procura o conselho tutelar, procura um canal de denúncia, um canal institucional de denúncia, sobretudo a delegacia, para que as pessoas verifiquem realmente, através de escuta especializada dessas crianças, com psicólogo, com equipe multidisciplinar, para extrair dessa criança se realmente for uma violência. Mas ao primeiro indício, ao primeiro sinal, deve-se procurar a rede de proteção. E a rede de proteção envolve, primeiramente, Delegacia de Polícia Civil, Conselho Tutelar, Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher, CREAS, CRAS, todos esses são instrumentos de rede profissionais que devem estar habilitados, né, cujos governantes, os municípios devem tratar dessa questão de políticas para trazer essas crianças até a denúncia, para a gente evitar justamente essas subnotificações. Muito bem, obrigado, Amanda, pelas informações. Renata. Obrigada, Patriota. Um abraço para a Amanda. Assim, uma conversa muito esclarecedora. A gente precisa